Fala galera do canal, vamos para mais um vídeo aí. A ideia de hoje é fazer um vídeo review do cockpit, né? O cockpit da Extreme Sim Racing. No meu caso aqui é o VE3, né? Esse cockpit VE ele teve várias versões ao longo dos anos. Eu comprei esse cockpit em 2020, então mas foi em dezembro, então assim ele tem uns 4 anos de uso assim bem usadinhos mesmo, então assim eu usei bastante. E vou passar minhas impressões aí dos últimos 4 anos, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, né? E aqui eu estou aproveitando, porque eu tive que desmontar tudo, eu vou gravar uns vídeos com o G29, então eu aproveitei para desmontar, limpei, tirei a almofada, ajeitei tudo aqui. Então, o que a gente pode começar falando dele aqui, né? Vamos falar de preço. Esse cockpit, na época, 2020, no final do ano, eu paguei, acho que foi 3.300 ou 3.400 na promoção da Black Friday. Então, assim, não foi preço cheio, né? Já tinha um desconto muito bom, porque na época eles estavam descontinuando esse modelo que tinha esse, na verdade esse aqui é o VE2, que tinha esse suporte do volante com esse tubo quadrado, né? E aí você ajusta ele puxando para frente e para trás. A versão mais nova, na V3, isso aqui já é um conjunto que não tem essa parte circular, é um conjunto que é uma chapa mais grossa, que eles fizeram mais reforçado para Direct Drive, né? No meu caso, até o TSPC, que tem 5 Nm, não tive problema nenhum de estabilidade, então nunca foi um problema. Mas eles vendem a parte de cima separada do VE3, se eu quisesse fazer o upgrade para o 3, né, que esse aqui é o 2. E qual é a diferença do 2? O VE2 ele tem essa chapa para suporte dos pedais. Então é muito mais firme, né? Tanto é que eu uso um TLCM aqui sem nenhum problema de a chapa envergar. Se eu pisar muito forte no pedal, ela dá uma aqui no canto, né? Ela dá uma mexidinha, mas é muito pouco, tipo, não atrapalha em nada. É, e essa aqui é a maior diferença do V2 pro V1. Uma coisa que é bem ruinzinha nesse cockpit é o banco, né? Esse banco aqui, apesar dele ser tem 4 anos de uso, o acabamento está muito bem feito ainda, assim, não tem nada. Ele é dobrável, né? Posso tirar aqui atrás um pininho para dobrar ele. Na posição que eu estou aqui é meio chato de fazer, eu teria que chegar o cockpit todo para frente. Mas ele é dobrável, então ele fica baixinho. Se você quisesse, por exemplo, colocar esse cockpit embaixo de uma mesa, né, para deixar mais compacto, você poderia. E o problema é que esse cockpit ele não tem muita sustentação aqui na coluna. Então, você, por exemplo, o que eu fazia no início era botar um rolo de toalha aqui embaixo para dar uma sustentada, para dar um apoio. Hoje em dia eu pego um daqueles travesseiros da NASA, boto aqui embaixo, sento e fica bem melhor. Já pensei em mandar refazer essa espuma numa espuma mais densa, né? Porque essa espuma é muito macia. Então o que acaba acontecendo é que você senta no cockpit e você afunda, né? E essa é uma coisa ruim. A outra coisa ruim é que esse modelo especificamente, com esse banco, não tem trilho. Então, se por acaso alguém fosse sentar aqui para usar o cockpit no meu computador, não tem como ajustar o banco. Eu teria que ajustar o pedal e para ajustar o pedal não é simples, porque eu teria que soltar os parafusos nas duas laterais ali. Então esse é um inconveniente de não ter o trilho. O upgrade natural para isso aqui seria comprar o banco P1 da Extreme, mas esse banco atualmente está custando quase R$ 3.000 e não vale a pena, né? Ou fazer uma adaptação com um trilho convencional. Inclusive eu estou com um site aberto da Extreme ali no computador. O cockpit versão 4.0, que já é um pouco melhor do que esse aqui, tá 4 e alguma coisa que eu estou vendo ali, 4.500 eu acho. É só para efeito de comparação de preços, né, do quanto que eu paguei na época e hoje em dia, né, tá R$ 1.000 mais caro. Mas o que? Uma coisa legal nele é que tem o ajuste de inclinação aqui, você pode ter 4 inclinações para o banco. Pessoalmente eu gosto do banco sempre reto, então ele está aqui sempre na regulagem reta, né, porque eu sento com a coluna reta. Se você vai usar para Fórmula 1, é bacana. Eu já usei uma época com ele bem inclinado, assim, quase deitado, dá para ficar numa posição bem legal de Fórmula 1. Então, assim, é interessante, dá para fazer esse tipo de setup. O que mais eu posso falar dele aqui? Eu tenho a versão completa, né? Que ele tem o porta-copo, tem um suporte para câmbio alto, comprei o suporte para câmbio baixo
Esse negócio aqui é tão resistente que meu filho já subiu aqui em cima para subir na cadeira algumas vezes e não aconteceu nada, ele nem entortou. Do lado aqui você tem um espacinho para botar um mouse, você poderia botar um mouse sem fio, esse mouse é sem fio, mas está carregando agora. Eu raramente uso ele aqui, mas com um mousezinho menor é bacana de você usar esse espaço para usar com o mouse, principalmente se você não tiver o câmbio tão pro lado de lá quanto eu coloquei, né? Aí sobra um pouquinho mais de espaço pro mouse. O que mais? Desse lado ele tem esse apoio de teclado, porque eu já usei com um teclado Wi-Fi aqui, hoje em dia eu não tenho, porque é tranquilo de eu usar o teclado do computador se eu quiser. Então assim, eu não me preocupo muito com o teclado. Inclusive esses dias, tirando as coisas aqui, eu até pensei em tirar o suporte, guardar isso aqui em outro lugar, porque isso aqui fica me atrapalhando entrar e sair, né? Ou eu fecho e não consigo passar para trás do cockpit, né? E é meio complicado. O que mais eu tenho aqui? Tem o suporte do monitor, né? Esse suporte de monitor da Extreme é bem parrudo, é bem grosso. E o suporte do computador também é integrado ao cockpit, né? Que é uma peça única, que essa peça aqui vem, você pode escolher, né? Você compra só o suporte de monitor, você compra com o suporte da CPU. Eu já comprei com o suporte da CPU porque o computador fica atrás do cockpit, né? E aí eu consigo puxar meus cabos e ligar também na mesa, que é onde eu faço o simulador de voo, né? E o teclado e o mouse e tudo mais. E aqui fica só o cockpit num ultra-wide, né? Eu estou usando ele com ultra-wide, vou até sentar aqui. Eu uso ele com um ultra-wide de 34 polegadas, né? Idealmente adoraria ter um de 39, mas fica muito caro, né? Inviável. Tem um pouquinho mais de espaço aqui se eu quisesse botar um pouco maior, mas ia começar a invadir minha mesa ali, né? Eu particularmente acho esse 34 ultra-wide muito bom, não tenho nada assim a reclamar dele. Tem uma regulagem de altura, você poderia chegar para um lado e para o outro, você pode deslizar aqui. O suporte da CPU é super robusto, essa chapa aqui é grossa pra caramba, não aguenta aqui, eu poderia me apoiar para baixo aqui com força que não dá nada. Eu acho super prático esse setup e eu já usei esse cockpit também num outro cômodo que eu trabalhava invertido, né, com o computador, os fios saindo para o outro lado, também não tinha problema nenhum. E o que eu tenho de especial aqui na época, esse cockpit vem com um porta-treco, que geralmente você vai usar para botar um controle remoto, botar alguma coisa assim desse sentido. Você poderia botar umas caixinhas de som pequenas aqui. Hoje eu uso um lado para ficar o hub USB, né? Tá até caído aqui, mas ele geralmente fica aqui assim. Os fios estão atrapalhando um pouco. Esse aqui é um hub USB que eu comprei na AliExpress, que é bem interessante. Ele tem fonte externa e eu posso desligar e ligar os USBs só apertando um botãozinho aqui. Eu vou deixar o link na descrição, se alguém quiser. E o legal é que na época isso só vinha com um porta-objetos. Aí eu pedi pro pessoal da Extreme mandar o outro lado de cortesia, né? Eles mandaram. E aí é legal que eu passei a usar na época, eu usava para botar minhas caixinhas de som, né? A caixinha de som ficava aqui e aqui. E é prático, né? Hoje em dia eu deixo o hub USB nele, quando eu vou pegar um controle remoto ali eu deixo aqui. Ou então eu quero parar de jogar, eu pego um controle e boto o controle do Xbox aqui e tal. E é bem prático ter os porta-objetos dos dois lados, né? O que mais? Falando um pouquinho da furação, né? Aqui no suporte do volante ele é fino, né? Então assim, foi feito para você parafusar o volante. O Momo, por exemplo, não tem como prender aqui. Ele não prende, porque o Momo não tem furação e a abraçadeira não consegue morder essa chapa, porque a chapa é muito fina. A furação que ele tem aqui em cima é compatível tanto com o G29, quanto o T300, quanto o TSPC. Eu não tive que fazer nenhum furo aqui, são os originais da placa. Desse lado ele tem a furação compatível com o câmbio do G29. Eu não sei se essa furação é compatível com o câmbio da Thrustmaster, eu acho que não. Mas se essa aqui não é, essa aqui é. Porque essa furação aqui ela tem um monte de caminhos aqui embaixo, ele é maior. Não vou tirar esse câmbio aqui agora, dá um trabalhão de colocar. Mas aqui tem uma furação mais genérica, né? E aqui tem mais espaço. Mais o que eu posso dizer dele? Um problema que esse cockpit tem, que é uma das coisas que mais me irrita, é aqui embaixo, nesse sistema de presilha e regulagem do suporte do volante, aqui é um manípulo e aqui é outro manípulo.
Só que, principalmente com o TSPC, eu quero essa chapa inclinada ao máximo que eu puder para trás. Porque o TSPC já é meio alto, o volante vem para frente, então eu quero trazer o volante para cá, para chegar para longe de mim o volante. Só que eu já estou no limite, tanto da inclinação quanto do apoio da chapa nesse manípulo. Eu já pensei várias vezes em tirar esse manípulo daqui, comprar uma barra rosqueada e botar a porca dos dois lados, porque sem esse manípulo, o manípulo bate aqui em cima. Esse aqui é o grande problema. Ele bate aqui e aí eu não consigo chegar mais para trás, porque bate aqui, fica batendo no manípulo. Então esse é um inconveniente bem chato. Tanto é que na base V3 eles fizeram esse suporte muito mais parrudo, né? E não, eu acho, imagina que não tem esse problema. Meu pai já tem um da versão V3, ele disse que é bem bacana. Eu tenho esse probleminha de não conseguir inclinar mais para lá. E no TSPC eu gostaria de fazer isso. No G29 não é problemático, mas no TSPC eu gostaria de inclinar ele mais para trás, para tirar o volante de perto de mim. O porta-copo é muito bom, funciona bem, não tenho o que falar muito do porta-copo. Não cabe alguns tipos de copo, né? Geralmente eu escolhi um copo que já cabia direitinho aqui para ficar morando nele. O suporte do teclado é bom, nada a reclamar, ele vira daqui para cá. Tá meio apertado aqui. E o apoio do pedal não tem problema nenhum, ele vem com as furações tanto para G29 quanto para o pedal do T300, né, o T3PA, e o TLCM, eu não tive problema nenhum. E você pode trazer o pedal para frente e para trás para regular a distância, já que você não pode no banco. E outra coisa que é meio ruinzinha nesse cockpit é o piso. Esse piso é uma chapa muito mais fina do que o resto do cockpit. Então, se você realmente botar peso aqui, ele enverga para dentro e faz um barulho danado. Sendo que a chapa do cockpit aqui é uma chapa de 2 milímetros de aço, que vai durar para sempre. É super parrudo. Então, assim, em termos de qualidade, eu não tenho muito do que reclamar, não. Tanto é que o cockpit está aí, com 4 anos de uso, e tá ótimo, assim. Não tem nem muito o que discutir. E é isso, galera. Eu acho que assim, são os principais pontos. Assim, o que me incomoda muito é aquela questão do manípulo, né? E o fato de que se eu for chegar isso aqui para frente ou para trás, a regulagem nunca vai ficar também na altura do monitor, né? Tem gente que se incomoda um pouco mais com isso. Eu não ligo tanto. Mas o volante nunca vai ficar super rentezinho com o monitor, né? O volante sempre fica um pouco abaixo. Tem gente que acha isso um pouco incômodo. Mas fora essa questão do manípulo e o trilho do banco, que seria legal ter o trilho do banco, e o conforto aqui, são os 3 pontos negativos dele. Eu já tive o braço articulado que a Extreme vende, que vem uma bandeja para cá para frente. Se você quiser trabalhar com teclado e um mouse, tipo como se fosse uma mesinha, você poderia. Eu nunca gostei muito, eu acho que não agregou muito para mim, tanto é que eu trabalho do lado do cockpit, então assim, também não fazia sentido eu ficar aqui usando teclado e mouse. Eu dei pro meu pai tá usando na versão do cockpit dele que é a 3, ele adora, ele joga CS e tal, então assim, para quem faz outras coisas que tem que usar o cockpit também para trabalhar, pode ser legal comprar a bandeja articulada, que é um braçozinho que você pode trazer para o lado, trazer para frente, puxar para o lado, assim, é bem bacana. Eu particularmente não gostei, mas meu papai está usando e adorou. Então, assim, é uma opção, né? Para quem precisa trabalhar no próprio cockpit. Então, galera, falando um pouquinho aí da ergonomia dele, né? Eu acho que ele tem uma ergonomia muito boa. Aqui, né, com a mão no câmbio, que você consegue passar as marchas com bastante conforto. Não estou tipo esticando meu braço nem nada, meu braço está relaxado aqui numa posição bem tranquila. Ele poderia ser um pouquinho mais para cá, mas pouca coisa. Na verdade, talvez aqui assim fosse mais perfeita, né, vamos dizer assim, mas aqui tá bom também, não estou me esticando muito, não está tipo aqui na frente, meu braço ainda está relativamente dobrado. Você consegue usar o mouse, mas tem que se inclinar um pouquinho para o lado aqui para usar o mouse. O câmbio, quando ele está instalado aqui em cima, né, é um pouco esquisito de usar, mas o câmbio do G29, como é bem levinho e tal, assim, dá para você usar tranquilo. Eu usei um bocado nesse suporte aqui. O que você pode fazer também, por exemplo, nesse caso aqui, né, que eu tenho esse câmbio, eu posso usar esse aqui como um câmbio H, e eu poderia deixar o câmbio do G29 aqui e usar ele como uma button box, porque na verdade são botões, né? Então você poderia usar para tipo engine mapping mais ou menos,
TC mais e menos, Brick Bias mais e menos, então você teria 6 marchas mais a ré ainda para usar de botão aqui. Então é uma ideia, né? Para quem tem ele está até ali no canto ali embaixo. Eu vou colocar aqui no cockpit depois, eu vou fazer um vídeo completo do G29, vou começar com a instalação. Aqui a parte do suporte do volante, também tranquilo, dá para você colocar o volante numa posição que fique bem confortável, né? Aqui você não precisa ficar super esticado nem nada. Para o TSPC eu gostaria que ele pudesse ir um pouquinho mais para trás, né? Inclinar para trás, não posso por causa da questão do manípulo. O porta-copo de boa, se tu estiver bebendo, né? Tomando um gorozinho enquanto pilota, vai bater na corrida, né? Mas é divertido às vezes com os amigos. E o suporte do teclado é meio ruim de você tá usando, ele teria que ficar na 45 graus aqui. Eu acho ele meio ruinzinho para você deixar o teclado aqui, mas dá para... Você vai mudar de mapa, apertar um ESC, mudar de pista, fazer alguma coisa, é de boa. E os pedais, apesar de não ser regulável, né, fácil, mas tem uns parafusos lá que você poderia chegar essa chave para trás ou para frente, né? Tem um belo... Dá para ir uns... Aqui eu poderia botar mais 5 centímetros para trás ainda. 5 centímetros dá para ir ainda mais para trás. Então, assim, é bem bacana em termos de ergonomia. E a altura do monitor também, você pode ajustar o quanto você quer a altura do monitor ali. Está na altura mais baixa que pode, eu acho. E eu gosto porque fica bem próximo do volante. Não fica rente, mas fica próximo. E é isso, assim. A ergonomia dele é muito legal, não tem muito do que reclamar, não. Beleza? Vamos lá. Então, galera, fica aí a review do Cockpit VE 2, né? No início eu falei que era o 3, mas na verdade é o 2. Falei bastante do que eu passei com ele os últimos 4 anos aí, não tem grandes defeitos, né? Mas não é perfeito, né? Obviamente, até pelo preço que ele custou na época, não foi tão caro assim, comparado com o que tinha disponível. E tá aí, 4 anos depois, o estofamento ainda tá bom, o assento tá bom ainda. Tem uns probleminhas do manípulo, de não ter regulagem do banco e tal, mas fora isso, não tenho nada a reclamar dele não. E está me servindo muito bem aí. Já usei o G29, o T300 e agora o TSPC, super firme, super sólido, não me atrapalha em nada, não me atrapalha na frenagem, né? Estou com o Load Cell, o TLCM, também não me atrapalha em nada. E é isso. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida sobre o cockpit ou sobre o setup, quiserem deixar aí nos comentários. Beleza, galera? Eu agradeço, um abraço, até o próximo vídeo.